Iniciando a aula 7 de Teoria da Computação, eu quero relembrar rapidamente que na aula passada a gente viu esse tipo de modelo de computação, que são os autômatos finitos determinísticos. Ele é como uma máquina de Turing que nunca volta, ele nunca anda para a esquerda na fita, sempre para a direita. Então não precisa dizer a direção do movimento, só diz qual é o símbolo que vai ler. Também não precisa escrever, porque não, quando ele, se ele escrevesse, não ia poder voltar para ler de novo o símbolo, então ele não escreve. Só informa o símbolo que ele vai ler da cadeia de entrada, automaticamente a fita anda para a direita e ele vai mudando de estado, certo? Ele pode ter mais de um estado de aceitação, aqui tem 2, e todos os outros estados são automaticamente estados de rejeição. Então é um modelo bem mais simples e nessa aula eu vou propor uma extensão desse modelo, que assim é bem parecido, mas tem algo a mais, que são os autômatos finitos não determinísticos, que eu vou chamar pela sigla AFN, autômato finito não determinístico, o AFNs do plural. Então eu vou fazer uma introdução, depois eu vou falar sobre computação, tanto nos AFDs quanto nos AFNs. No AFN tem detalhes a mais, um complicador a mais, e depois eu vou dar a definição formal, quer dizer, eu vou mostrar matematicamente o que é um AFN. Então é isso, vamos começar com a introdução aos AFNs. Relembrando mais detalhes dos AFDs, por que a gente chama de autômato finito determinístico? Por que determinístico? Porque em cada estado e para cada símbolo tem só uma transição de saída. Então a ideia é essa. Ó. Em um estado qualquer, você pega um AFD, olha todos os estados, você vai encontrar uma única transição saindo para cada símbolo. Se o alfabeto tiver A, B, C, vai ter uma transição saindo para o A, uma saindo para o B e uma saindo para o C. Certo? Então, consequentemente, não pode acontecer de não ter uma transição. Ah, tem um estado Q aqui, ele não tem transição para o símbolo C do alfabeto. Não pode acontecer isso no AFD, senão ele não é AFD. Também não pode ter mais de uma transição. Tem 3 transições saindo do estado Q para o símbolo A. Não pode. Para o mesmo símbolo, não pode. Certo? Então tem que ser exatamente uma. Isso agora a gente vai relaxar nos autômatos finitos não determinísticos. Em um estado que, para um símbolo A qualquer do alfabeto de entrada, pode acontecer essas duas situações que não podiam antes. Pode não ter transição para um certo símbolo. Digamos, pode ter transição para o A e para o B, mas não tem para o C. Ou pode não ter para nenhum deles. Então isso é permitido, não ter uma transição para um símbolo. Ou pode ter mais de uma. Isso é que é bem assim, distinto nos AFNs. É o que causa mais impacto, digamos assim, de diferença, traz mais dificuldades. É você ter um estado e para um certo símbolo A, o mesmo símbolo, tem mais de uma transição. Tem 1, 2, 3 transições nesse exemplo aqui para o mesmo símbolo A. Os AFNs permitem isso. Você é obrigado a colocar isso no AFN? Não é. Pode ter um estado que tenha isso, pode ter outro, e os outros estados talvez sejam normais, assim, não normais, mas podem ser iguais aos AFDs. Então, o AFN permite isso, não é obrigado a ter sempre, em todo estado. E, mais uma novidade, tem uma transição que não lê o símbolo. Ela simplesmente não requer nenhum símbolo, também não altera a fita, ela é totalmente incondicional. Não importa qual é o símbolo que tem na fita. A mudança de estado acontece, mas nenhum símbolo é lido, a fita não se altera. Você muda de estado sem mudar sem mudar nada na fita.
ela é representada com esse símbolo aqui, é o símbolo epsilon, é o mesmo símbolo para cadeia vazia, mas a ideia aqui é um pouquinho diferente, certo? A ideia de usar o mesmo símbolo é porque a ideia é de não ter símbolo. Então, essa é uma transição que não precisa ter um símbolo nela. Epsilon para cadeia vazia representa uma cadeia, né? E aqui não, aqui representa um tipo especial de transição, que não precisa de símbolo, certo? Então, a ideia é essa, ó. Se está num estado Q0, não, aqui nesse exemplo virou Q1, certo? Então, deixa eu corrigir aqui. Essa situação aqui representa que se tiver no estado Q1, não importa qual é o símbolo que tem lá, o autômato pode simplesmente mudar de estado. Ele pode ficar parado. Tipo assim, eu não fiz a transição ainda. É o normal. Se você não quer alterar na fita, então você não sai do lugar, fica parado. Ou você pode mudar para Q2, Q3 ou Q4 sem mexer na fita. Ele não lê símbolo e muda de estado. Não altera nada da fita e muda de estado. Certo? Então isso antes de ler o próximo símbolo. Eu falei que no fim da cadeia nem tem símbolo mais. E nessa situação você também pode mudar de estado, certo? Com essa transição vazia, vou chamar de transição vazia. Na verdade, a ideia... Quer fazer uma pergunta? Não, que eu fiquei na dúvida. Nesse caso, quando tem essa transição vazia, significa que ele vai fazer como se fosse uma cópia de diferentes transições, né? Por exemplo, ele pode, em um momento ele vai estar Q1, Q2, Q1, Q3 e Q1, Q4. E a partir da próxima transição, vai ter outra transição vazia de Q2 para um outro, e a gente vai fazendo como se fosse esses cálculos em paralelo. Ou fosse diferentes caminhos que ele pode tomar a partir dessas transições vazias. Não sei se ficou claro o que eu estou falando. Se eu entendi bem, eu acho que isso é uma maneira interessante de tratar também, sabe? Apesar que eu não vou tratar muito assim. Você está pensando que isso representa um paralelismo, né? Você pode... Como se fosse possibilidades. Isso. E aí em Q1, agora, eu posso estar em Q2, Q3 ou Q4. Não é? Então, você pode enxergar assim. Essa é uma maneira válida de tratar o não determinismo. Certo? Apesar que eu vou tratar como assim, possibilidades que você escolhe uma por vez, entende? Então, de Q1, escolha. Pode ir para Q2, então vá para Q2. Aí você tenta esse caminho. Se não der certo, você pode voltar atrás e dizer, tá bom, em Q1, eu podia ir para Q3 também, né? Agora eu vou para Q3. E aí você pode tentar de novo. A ideia num autômato finito não determinístico é que você pode tentar os vários caminhos para ver se algum deles aceita a cadeia. Já adiantando alguma coisa que eu vou falar mais à frente. Se algum desses caminhos aceitar, pronto, a cadeia é aceita. Então, todo não determinismo, isso que eu expliquei antes também, ó, essa situação, também você vai tratar assim, certo? Você escolhe um caminho, se não der certo, você tenta outro, tenta de novo outra computação. Até que algum aceite a cadeia. Se nenhum aceitar, a cadeia realmente é rejeitada. Mas aí eu já estou adiantando um pouco a explicação. Mas ajudou, Uremberg? Ajudou sim, professor. Obrigado. Mas a ideia é a seguinte, também pode acontecer de ter outras transições epsilon depois, certo? Na verdade, você vai poder fazer todas elas antes de ler o próximo símbolo. Eu vou mostrar um slide que está oculto aqui. Ó, se tiver de Q1 para Q2, de Q2 para Q5, você pode dar esses dois passos, de Q1 para Q2, depois de Q2 para Q5. Tudo isso sem ler símbolo. A fita vai estar no mesmo lugar, parada no mesmo lugar. Você sai de Q1, em dois passos, né? Chega em Q5 e a fita inalterada, certo? Porque eu mudei a figura. Relação ao semestre passado. Aí ele poderia, a partir de Q1, sem ler símbolo, chegar no Q2, no Q3 ou no Q4, em um passo, mas também poderia chegar no Q5 ou no Q6, aí já em dois passos, né? Vindo para Q2 depois Q5. Então, vindo para Q2 depois Q6, dois passos.
Você chega em qualquer um deles. Em todos esses você chega sem ler símbolo. Então, vamos dar exemplo de um autômato completo para ficar mais fácil de entender. Eu vou tratar esse problema aí. Mas é um problema que tem a ver com o formato. Aí vai ser mais comum eu chamar isso de uma linguagem. Agora, nesse pedaço da disciplina, são problemas tão simples que é só o formato da cadeia. A cadeia é assim, a cadeia é assado. Aí, nesses casos, eu vou chamar mais de linguagem. Então, mas qual é o problema e qual é a linguagem envolvida? São cadeias que terminam com AA. A gente chama isso de sufixo, é a parte final da cadeia. A parte final da cadeia tem que ser 2 A's seguidos. Não pode ser BB, não pode ser AB, não pode ser BA. Tem que ser 2 A's seguidos. O alfabeto é o alfabeto AB. Certo? O meu problema é testar sim ou não, se a cadeia está nesse formato ou não. Mas eu vou tratar mais como linguagem. Aí a gente não precisa dar essa explicação do problema. Eu só digo o que é que eu quero aceitar. Quero aceitar isso. E aí eu descrevo o formato, a característica da cadeia. Cadeia que termina em A, é isso que eu quero aceitar. Qualquer outra coisa tem que rejeitar. Certo? Então eu quero representar a linguagem formada pelas cadeias que terminam em AA. Vamos compartilhar aqui a tela para eu fazer. Aí eu venho aqui no JFlap, ó, Finite Automaton. É a mesma opção que eu usei na aula passada para criar um AFD. Sim, é a mesma. Ele permite criar autômatos finitos. Pode ser determinístico ou não. Ele permite criar os dois. Aí vamos relembrar, eu quero cadeias que terminam em AA. Então vou criar algum autômato que o final dele, isso vale até caso ele seja determinístico também. Ele vai ter que ler 2 A's em sequência, e para isso eu vou ter que criar estados separados, certo? De maneira que esse Q1 representa, ele já viu um símbolo A, e depois ele chega no Q2 porque já viu 2 em sequência. Tem que ser em sequência, então tem que ser assim, pelo menos com 3 estados. Pelo menos. E depois que ele vê 2 símbolos A, se for o final da cadeia, ele já pode aceitar. Mas como é que ele sabe se é o final da cadeia? No AFD não tem uma maneira de testar. Chegou no final da cadeia? Não tem. Na máquina de Turing a gente pode ver se chegou no símbolo branco, né? No AFD não tem. No AFD é assim. Enquanto ainda tiver símbolo da cadeia, ele está lá processando, mudando de estado sempre. No AFD. Então, em algum momento acaba a cadeia, aí ele para. Aí na hora que ele para, se parou no estado de aceitação, foi aceito. Se não, ele rejeita. Então, para eu fazer um AFD, eu tenho que fazer assim, tenho que colocar todas as transições aí. E se vier um símbolo B no Q2, e se vier um símbolo B no Q1, tudo. Eu consigo fazer um AFD assim de 3 estados, mas ele dá um trabalhinho, certo, para fazer. Tem que pensar em todas as opções. No Q0, ele acabou de começar o autômato. Chegar um símbolo B, o que é que ele deveria fazer? Aí mesmo no Q0. Ainda não viu aquele pedaço AA que ele deveria ver. Mas se chegar um símbolo A, ele muda para Q1. É tipo assim, opa, comecei a ver um pedaço dessa cadeia AA. Se vier outro A, aí ele vai para o Q2, né? Como eu já expliquei. Opa, já vi outro pedaço. Mas e se no meio aqui do caminho, no Q1, aparecer um B? Eu estava esperando, digamos assim, um segundo A, para formar uma sequenciazinha, AA. Se aparecer um B, quebrou a sequência, volta para o Q0. Então ele está tentando chegar no Q2 para aceitar. Para isso tem que passar por 2 A's em sequência. Se vier um B no meio que quebra essa sequência, ele volta para o Q0. O autômato vai ficar assim, certo? Tentando chegar no Q2, dependendo do que tem na cadeia, né? Que está na fita de entrada. Mas se vier um B no meio, volta para o Q0. Se vier um A, ele avança para chegar mais perto, está no Q1. Se vier outro A, avança e chega no Q2. Mas e se em Q2 tiver mais símbolos A's? Se tiver mais símbolos A's, tudo bem. Ele já tinha 2 A's, agora tem 3, tem 4, tem 5. Fica aí em Q2 mesmo. Porque com 3, 4, 5 símbolos A's,
a cadeia termina em AA, né? Agora a parte um pouquinho mais difícil. Se chegar um símbolo B em Q2, vocês têm um palpite, querem dizer? Volta para o Q0, né? Que nem Vai voltar para o Q0 mesmo, lá para o começo. Quebrou aquela sequência e tem que começar de novo, né? Tem que aguardar chegar de novo 2 símbolos A's para poder voltar para o Q2. E aí esse autômato, dado uma cadeia qualquer, ele vai ficar circulando aí entre os estados. Se a cadeia tiver 2 A's, vai acontecer dele parar justamente no Q2. Agora, se ela tiver BA no fim, não vai estar em Q2. Se tiver AB também não vai estar. Certo? A gente pode rodar aqui várias entradas para testar. BAA, é que vai ficar. Qual vai ser a saída desse autômato? ABB, essa primeira é para aceitar, né? A segunda não. Os 2 símbolos A sozinhos deveria aceitar. Se for B e A alternado, deveria rejeitar. Se tiver um AA, mas depois vier um B no fim, deveria rejeitar também. Aqui eu dei 2 exemplos que aceita, né? É vários A's no fim. Vou colocar assim. Muitos A's no fim. Deveria aceitar também. Deveria aceitar essa primeira, essa terceira, quarta, quinta e a sexta. Vou rodar. Ele vai dar a resposta. Aceitou a primeira, aceitou a terceira e aceitou a sexta. O resto ele rejeita. Funcionou certinho, tá? Se a gente tiver... Nesse caso, não teria que criar as transições vazias, não, né? Não, aqui ainda estou dando um exemplo de AFD. É um exemplo que tem mais a ver com a aula passada. Por isso que eu fiquei confuso no momento se isso aí é um AFN ou um AFB. Ah, tá. Eu acho que eu não deixei muito claro. Eu quero fazer o AFD e o AFN para comparar, sabe? Eu comecei com o AFD. Ok. Uhum. Que aí eu vou mostrar que dá para criar o AFN mais fácil, sabe? Vou fazer isso agora. Isso aqui é AFD, não vou gastar mais tempo nele, não. Vou criar um novo autômato, um autômato finito, é a opção que aparece ali no JFlap. E agora vai ter essa mesma espinha dorsal aí do autômato. Vai ter que ler 2 símbolos A's para chegar num certo estado de aceitação. Mas no AFN eu consigo expressar a mesma ideia com menos transições, com menos trabalho até. Eu posso pensar assim, ó. Vou criar um novo estado aqui. Esse aqui vai ser o de aceitação aí. Tá? Esse vai ser o estado de aceitação. Esse estado de aceitação ele vai ficar lendo símbolos A e B e fica parado nele. Quando tiver símbolo A e B, qualquer coisa. É tipo assim, o começo da cadeia ele vai processar todo no estado Q0. Em algum momento, eu vou fazer esse autômato permitir que você mude para o Q0. Aí ele, a partir do Q0, ele consegue chegar na aceitação se ele ler 2 A's em sequência. Se ele não ler esses 2 A's, eu não digo nada, eu não vou criar transição, não. O autômato vai ficar sem opção. Isso é suficiente. No AFN é permitido e a gente vai ver como é que isso afeta a aceitação e rejeição das cadeias. E posso criar uma transição vazia para unir essas duas partes. Então a ideia dele é o seguinte: se a cadeia estiver no formato certo, tem como chegar no Q2. Se ela não estiver naquele formato certo, não tem como chegar no Q2. Agora, como é que uma cadeia no formato correto daquela linguagem chega no Q2? Ela tem que ser processada o início dela inteiro aqui no Q3. Depois faz uma mudança sem ler símbolo, não afeta o restante. Mas essa mudança tem que ser feita só nos 2 últimos símbolos. Aí ela muda para cá sem ler símbolo, os 2 símbolos permanecem lá na fita, aí ela lê esses 2 últimos aqui. Se a cadeia estiver no formato certo, os 2 últimos são A. Aí ele chega no Q2. Agora, se a cadeia estiver no formato errado, não tem nenhuma possibilidade de chegar no Q2. Se o AF... Pronto.
Era o que eu queria. Ele já carregou aqui as mesmas cadeias que eu testei antes, certo? E aí, quando eu rodar, tem que dar os mesmos resultados. Vamos rodar aqui para ver se vai dar os mesmos resultados. Aceitar quer dizer que ele achou um caminho do Q3 a Q2. Existe alguma opção. E rejeitar é porque não existe nenhuma opção de caminho. Vamos rodar. Aceitou a primeira como antes, aceitou a terceira como antes e aceitou a sexta cadeia do mesmo jeito que antes. Todas terminadas em AA, né? BAA, AA sozinho e BAB seguido de vários A's, uns 5 ou 6 A's. Essas foram aceitas. Igual, assim, mesmo jeito que no autômato anterior. Aí, eu particularmente acho um pouquinho mais fácil de pensar esse autômato, né? Dá para simplificar ele ainda mais. Eu posso tirar esse estado extra, colocar como inicial esse aqui, aí ele ficou com a mesma cara daquele AFD, né? Só que eu coloco aquelas duas transições que estavam no estado que eu removi. AB aqui. Pronto, esse autômato ficou bem simples, segue aquela mesma ideia que eu expliquei, só não tem mais transição vazia. Agora veja que ele tem não determinismo no Q0. No Q0, quando ele lê o símbolo A, ele tem duas opções, dois caminhos que ele pode seguir. Ele pode ficar no Q0, ou ele pode ir para Q1. Certo? Então agora tem um não determinismo assim de multiplicidade, certo? Tem que ter múltiplas transições. E é equivalente. Vamos rodar as mesmas cadeias aqui. Rodar entradas, mesmas respostas, certo? A primeira, a terceira e a última foram aceitas. Então espero que isso tenha servido como exemplo assim para ter ilustrado bem, né, a ideia. Esse é a linguagem das cadeias que terminam em AA. Certo? Fiz AFD, fiz AFN. Deixa eu fazer uma analogia para você entender a ideia de não determinismo. Vamos supor que alguém muito assim craque, né, da gastronomia faz uma receita de comida com várias opções de ingredientes e o resultado final fica parecido, digamos um bolo aí. E o cara faz uma receita de bolo que pode usar farinha de trigo para quem come ou pode usar outra farinha para quem não come farinha de trigo. Feito eu evito farinha de trigo. Porque estava me fazendo mal, particularmente. Isso é só um parêntese. Então, uma receita seria mais ou menos assim, uma receita desse tipo. Ela tem alguns ingredientes que estão sempre lá. Adiciona o ingrediente X, adiciona o Y. Mas em alguma parte ela pode ter uma escolha. Agora, escolha. Ou você coloca 1 kg de farinha, ou você coloca 1,1 kg de maisena. Eu inventei, certo? Eu não sei se maisena substitui farinha de trigo, não. Existe farinha de arroz, farinha de linhaça, algumas farinhas assim, que dá para substituir mais ou menos. Mas acho que afeta os outros ingredientes. Mas isso é um detalhe gastronômico que não vem ao caso. Mas entende aqui a ideia da receita com escolha. Ela tem um passo dela que você escolhe. Ou você faz assim, ou você faz assado. Ou você adiciona 1 kg de farinha, ou 1,1 kg de maisena. Isso seria o análogo a um autômato não determinístico. Ele tem estado onde você faz escolha. Ou você, se for uma transição vazia, a escolha é assim, ou você muda para lá, ou você fica aqui mesmo nesse estado. É o caso da transição vazia. Se forem múltiplas transições para um símbolo, ou até para vazio também, é um caso de você escolher ir para esse ou ir para esse, né? Então, isso só para fixar a ideia de não determinismo. A ideia de determinismo é que você sabe exatamente o que vai fazer. Cada passo é bem amarradinho. E não determinismo não é bem determinado, certo? Daí vem o nome não determinismo. Agora vamos ver uma outra linguagem. Aquela anterior tinha que ter a A no fim da cadeia, certo? Vamos ver uma linguagem que requer o AA no meio da cadeia. O AA pode aparecer como subcadeia. Subcadeia é uma coisa que pode aparecer no começo, no meio ou no fim.
ele, inclusive, é uma linguagem mais geral do que a anterior. Todas as cadeias da outra linguagem estão nessa, mas tem outras opções a mais. Estão vendo aí, né? Olha só, ela tem que ter AA em algum lugar. Pode ser no começo, no meio ou no fim. Eu vou fazer só o AFN, certo? Para a gente ganhar tempo. Ela tem que ter AA, então ela vai precisar dessa estrutura aqui central, essa coluna dorsal aqui do autômato. Agora ele tem que ter ele pode ter alguma coisa antes, pode ter alguma coisa depois desse AA. E eu quero criar esse autômato para que as cadeias que têm esse formato consigam chegar no estado de aceitação, que vai ser esse aqui. Partindo desse estado inicial. E as cadeias que não estão nesse formato não consigam chegar. Então eu vou fazer o seguinte, parecido com o anterior. No estado Q0, se vier símbolo A ou símbolo B, ele fica em Q0. Esse estado serve para ler o começo da cadeia, enquanto não chega o trecho AA que eu espero. Que eu, digamos assim, que eu exijo que apareça na cadeia. Então, o que tiver antes pode ser lido aqui em Q0. Em algum momento ele pode fazer uma transição sem ler símbolo. Aí, se a cadeia estiver no formato correto, ele vai ter A e A em sequência. Então, você fazendo as transições na hora certa, a cadeia vai levar até o estado de aceitação, tá? Fazendo as transições na hora certa. Porque tem escolha. O Q0 ele pode escolher a qualquer momento mudar para Q1. Escolher na hora errada, vai dar rejeita. Mas uma cadeia que está no formato certo, existe uma maneira de escolher certo. O AFN tem que ser pensado assim. E aí, se ele ler esse trecho AA, ele pode vir do Q3 para o Q4, assim, com transição vazia, e ele aceita. Falta outra coisa. Essa subcadeia pode aparecer no meio, né? Por enquanto, ele está exigindo que seja no final. E no Q4, depois que já encontrou AA em algum ponto da cadeia, no meio, no começo, não importa. Aí chega no Q4, o Q4 pode ler qualquer símbolo, em qualquer ordem, que já está tudo bem. Teve que passar por AA aqui, em algum momento, para chegar no Q4. Então, o Q4 não vai mais verificar nada, vai só ler os últimos símbolos da cadeia. Professor, uma dúvida agora que eu fiquei. Essa construção desse AFN, posso considerar como fosse uma concatenação de três tipos de linguagem? De tipo, esse AB inicial, que é todo o alfabeto, concatenei com uma linguagem que só vai ler o AA, e depois eu concatenei de novo com uma linguagem que vai ficar lendo A e B. Pode. Isso tem muito a ver com expressão regular, né? Você já começou essa disciplina em outro semestre? Não. Não, eu só de uma lidinha bem por alto mesmo, no livro referência. Porque isso aí tem bastante a ver com a ideia de concatenação de expressão regular, que a gente converte para autômatos não determinísticos, e é desse jeito que a gente faz. A gente cria transições epsilon entre os autômatos que reconhecem cada pedaço, cada linguagem que forma a linguagem principal, digamos. E aí concatena os autômatos, não um termo bem definido, mas você faz o equivalente à concatenação das linguagens, unindo os autômatos por transição epsilon. É bem isso. Então você pode ver sim, o Q0 como sendo um autômato que representa todas as cadeias, né? Ele aceita A e B em qualquer ordem, em qualquer quantidade. Esse trechinho aceita só a cadeia A. E esse trechinho aceita a mesma coisa que eu disse antes, todas as cadeias. Você usa epsilon, une eles por ligações epsilon, deixa como aceitação só o último, e aí ele exige que as cadeias tenham todos o formato assim, dado pela concatenação dessas três coisas. Qualquer coisa concatenado com AA, concatenado com qualquer coisa. Não é? Sua explicação tem tudo a ver, você vai ver na parte de conversão de expressão regular para FN. Essa ideia aí.
Ok, obrigado. Certo? Só que nesse caso, como você está fazendo, ou como eu estou fazendo aqui no caso, de cabeça, né, raciocinando, isso é uma maneira de programar. Eu estou programando o autômato finito determinístico, porque ele é um modelo de algoritmo. Você pode simplificar à vontade aqui. Então, por exemplo, parecido com o que eu fiz antes, eu não preciso ter essa transição vazia, nem esse estado. Posso colocar aquelas mesmas transições aqui, que vai funcionar do mesmo jeito. Certo? E aí Q1 ficou com transições múltiplas. Q1 para o símbolo A. Pode ir para Q1, pode ir para Q2. E dá na mesma. Posso também remover o Q4 e trazer essas transições AB para o Q3. Também vai ser equivalente e vai ser a FN, porque aqui em Q1 tem transições múltiplas, né? Pelo símbolo A. Se você vier aqui no JFlap e clicar em Highlight Non-Determinism, quer dizer, destacar o não determinismo, ele vai mostrar onde no seu autômato existe situação não determinística, de permitir mais de um caminho, de permitir escolha. E aí ele mostrou, ó, no Q1 e no Q3 existe situação não determinística, existe mais de uma escolha. No Q1 tem para o símbolo A, pode ficar em Q1 ou ir para Q2, dois caminhos. E no Q3 é a transição vazia, é aquela que você pode ir ou pode ficar. Arbitrariamente, você escolhe, você que está testando se o autômato aceita a cadeia, você escolhe. Você faz uma escolha, se der errado, tenta de novo pela outra escolha. E eu acho que eu vou só até esse exemplo, apesar de ter um terceiro aqui. Aquele AFN representa as cadeias que tem a A como subcadeia. No começo, no meio, no fim, qualquer situação que apareça AA, mas tem que ser dois As juntos, em sequência, ele aceita. Se for fazer um AFD equivalente a isso, dá um pouco mais de trabalho, certo? É parecido com o da linguagem IN, mas mudam algumas transições. Mas eu não vou fazer para ganhar tempo. Se eu quiser complicar ainda mais, eu poderia criar o AFN para isso aqui, cadeias que possuem AA ou BB como subcadeia. É fácil modificar o autômato que eu fiz antes, certo? Eu vou fazer modificando. Esse aqui aceita AA como subcadeia, tá? Eu posso fazer um outro caminho aqui, que cadeias que tenham BB, cadeias que tenham BB, ficou um negócio meio ambíguo, né? Mas cadeias que tenham a sequência BB, elas também vão assim, vai ser possível construir um caminho aqui que aceita essas cadeias também. Vai ser assim, se é B e B em sequência, ele vai por outro caminho separado, certo? Eu tenho que ter isso separado porque um vai, digamos assim, verificar que tem um A e esse estado Q2. Aí quando chega o segundo, ele vai para o Q3. Então esses estados estão representando assim a ideia de que já viu um A, agora viu dois As em sequência. E eu vou ter que ter outro para saber que viu um B e que viu dois Bs em sequência. Aí chega no Q5. Q5 representa que viu dois Bs em sequência. Depois ele pode ir para o mesmo estado de aceitação. Vai funcionar igual aqui. Certo? E aí fica simples. Se você fosse fazer o AFD para isso, ia ter que pensar com cuidado as transições e dar mais trabalho. Tem que ter uma lógica bem precisa no AFD. No AFN também, só que você consegue fazer essa, assim, deixar algumas transições, alguns estados sem transição. O Q2 não tem transição para o símbolo B. O Q0 não tem transição para o símbolo A. Como o AFN permite múltiplos caminhos, você faz um caminho só para aceitar A, outro só para aceitar BB. No AFD não, você tem que pensar com cuidado. No Q2, quando lê o símbolo B, o que acontece? No Q0, quando lê o A, o que acontece? Vai dar mais trabalho fazer um AFD.
do que o AFN. Pelo menos nesses exemplos aqui que eu estou dando. Pronto, gente. Então, esses são exemplos de AFNs que encerram essa parte 1. Agora eu vou para a parte 2. Vou falar de computação nos AFDs e nos AFNs. Por que computação no AFD? Eu falei, assim, eu mostrei graficamente, né? E agora eu vou dar a maneira formal. E vou comparar com a AFN. Então, eu vou falar das duas. Veja, computação lá nas máquinas de Turing, a gente viu como uma sequência de configurações. Aqui também, certo? Só que acrescentando isso, sem repetição. Isso é acréscimo aqui dos AFDs. Os AFDs e os AFNs não podem ter repetição de configuração. O que é repetição de configuração? Você no mesmo estado com a mesma cadeia. A mesma fita, digamos. Isso aparecer de novo. Se aparecer uma vez, não pode aparecer de novo. Tá? E o que é uma configuração? Configuração é como é que o autômato está. Na máquina de Turing tinha uma fita à esquerda, um estado, e uma fita atual e à direita, né? Agora fica mais simples, porque ele nunca volta atrás, a gente pode pensar que tem só o estado e a fita à direita, com a próxima posição incluída, né, como fita à direita. Eu vou descrever assim, estado atual com parte não lida da cadeia, isso é um par. Tem o estado e o restante da cadeia, a parte que não foi lida ainda, inclusive o próximo símbolo. Comparando com máquina de Turing, é como na máquina de Turing sem o lado esquerdo da fita, que apareceria aqui, né, como um terceiro elemento. Que só tem dois, o estado atual e mais a posição de leitura, que é um símbolo, e a fita à direita, são símbolos futuros. Essa posição de leitura é que vai determinar a transição, onde ele vai. Então, computação vai ser uma sequência de coisas dessas. Vamos fazer uma computação dessas cadeias nos autômatos anteriores. Eu vou fazer no último que a gente viu, que foi o que eu capturei. Deixa eu ver se ele está aqui de uma maneira que fique fácil de... É bom que está em outra janela. Nesse autômato aqui, vamos fazer uma computação. O que é uma computação? É verificar um caminho nele para ver se a cadeia é aceita ou não. Só que essa é uma... No AFN, entenda que você pode ter várias tentativas. A computação no AFN é uma tentativa, tá? É uma tentativa, que você pode depois tentar outra. Então, computação da cadeia BAA. Vou aumentar aqui o zoom. Computação da cadeia BAA. A computação sempre começa no estado inicial, com a cadeia completa. Começa assim, nesse caso, o estado inicial é Q1. Tem Q0 aí, mas ele não é o inicial. O estado inicial tem o triângulozinho ali, é o Q1. E a cadeia BAA começa completa, representada aqui à direita, certo? Isso é a maneira mais matemática de representar. Você pode representar visual numa planilha, como eu fiz, se quiser. Aí a gente coloca um Tzinho aqui deitado, uma espécie de T deitado, que eu não tenho símbolo para ele faixa aqui. Aí vou representar assim, com barra e hífen. Para dizer que eu vou fazer uma mudança de configuração. Essa mudança em Q1, eu tenho que fazer para Q1, lendo B. Se tiver transição a Y, ela é uma mudança sem ler símbolo, tá? Mas Q1 não tem transição a Y, não. Então, Q1 lendo B, duas opções. Então, escolha. Você pode mudar para o próprio Q1, ou pode mudar, olha lá no desenho, para o Q0. Escolha. Eu quero que essa cadeia seja aceita. Assim, eu quero... Essa cadeia deveria ser aceita, na verdade, e eu quero mostrar direto o caminho de aceitação. Então, a escolha que vai dar certo para essa cadeia é fazer a mudança para Q1, tá?
seria uma mudança de Q1 para Q1 lendo o símbolo B. Então, ele foi para Q1, o símbolo B foi lido. O que eu coloco aqui é o restante da cadeia. Então, o símbolo que foi lido some. Fica só AA. Tá? Eu vou até colocar assim alinhado. Aí agora está em Q1, o próximo símbolo é A. E eu posso fazer a transição de Q1 para o próprio Q1. Seria essa transição aqui. Mas, para essa cadeia ser aceita, a transição que vai dar certo é essa. Ó. Eu vou de Q1 para Q2, lendo A. Aí leu o primeiro símbolo A. Ele sumiu, fica lá o segundo A. Agora estou em Q0 com o símbolo A. Bem, só tem uma opção, que é mudar para o Q3. Muda para o Q3. E a cadeia? Acabou a cadeia. Nesse caso, eu posso representar, e até você deve fazer isso, representar com o símbolo epsilon. Deixa eu ver se eu tenho um epsilon aqui. Fácil. Certo? Porque a informação aqui é dada como a forma de cadeia. Não é mais uma fita infinita que tem símbolo branco no fim. É uma fita finita, que guarda o resto da cadeia. Em algum momento, não tem mais cadeia. Aí a gente diz que tem epsilon, não tem nada mais. Esse epsilon representa cadeia vazia. Não representa exatamente transição vazia. Mas quando ele chega nessa situação aqui, não tem mais símbolo para ler. Mas você pode fazer transição desde que seja transição vazia. Existe essa conexão no seguinte sentido, né? Que não tem mais nada. E essa transição diz assim, eu também não exijo nada. Aí você pode fazer. Tá? E aí em Q3, sem ler nada, ele poderia ficar parado em Q3 e encerrar aí. Mas ele pode dar um salto ainda para Q4. Q4 é um estado de aceitação. E a cadeia está vazia. Essas duas coisas são necessárias para eu dizer o seguinte, a cadeia é aceita, certo? O resultado dessa computação, a saída que ela dá é aceita. Por quê? Porque chegou no estado de aceitação e porque leu a cadeia toda. A cadeia ficou vazia. Então, as computações de aceitação têm que ter essas duas características. O restante é vazio. Entenderam? Entendi, professor. São condições que eu colocar aqui como itens. A saída é aceita porque tem essas duas características, leu no estado de aceitação e leu toda a cadeia. Na máquina de Turing não tinha a exigência de ler toda a cadeia, agora tem. Tá? Aí a gente diz que isso aqui é uma computação de aceitação da cadeia. Da cadeia BA. Se eu tivesse feito uma escolha errada lá no Q1, eu poderia até ter dado uma saída rejeita para essa cadeia. Mas veja, a FN é assim. Se tiver um caminho que aceite, aí eu digo que a cadeia aceita. Vou reforçar isso mais tarde. Agora, se for uma cadeia no formato errado, BAB, por exemplo, aí não tem caminho que você tente, de jeito nenhum, que termine no Q4, lendo a cadeia toda. Ele simplesmente não tem como aceitar. Mas vamos tentar. O que ele permite aqui. Você pode começar igual, porque a cadeia é BAB. Ele fica no Q1 quando lê o primeiro B. Depois, quando ele lê o A, ele pode mudar para o Q2. Deixa eu remover aqui para a gente ir completando. Ele lê o primeiro símbolo, o B, aqui, certo? No Q1. Depois lê o A aqui para ir para o Q2. Ele poderia ler e ficar em Q1, mas eu optei por ele ler esse A e mudar para o Q2. Agora está em Q2, o próximo símbolo não seria mais o A, seria o B. É o último símbolo daquela cadeia. Está em Q2, o próximo símbolo é o B. Aí ele vai fazer o quê? Não faz nada. Ele para. A saída é rejeita. Porque
Na verdade, simplesmente porque ele não leu toda a cadeia. Não tem mais transição. Não leu toda a cadeia, ela não ficou vazia, ainda tem o símbolo B. E não tem mais transição para você seguir. Não tem como prosseguir com essa computação. Aí a saída é rejeita. Certo? A gente vai considerar a computação de aceitação uma computação que lê a cadeia inteira e termina em estado de aceitação. É o I lógico lá da lógica. Vocês viram em matemática discreta 1, operador de conjunção. Tem que ler a cadeia inteira e tem que terminar em estado de aceitação, as duas coisas. Agora, a computação de rejeição, ela é como? É qualquer outra. Pode acontecer dele não ler a cadeia inteira e você ficar sem opção. Para no meio do caminho, não tem mais transição, não lê a cadeia inteira. Ou pode ser que ele termine, ele lê a cadeia inteira, mas ele para num estado que não é de aceitação. Certo? Então é melhor você decorar o que é computação de aceitação. É isso. Qualquer outra coisa não é de aceitação. Inclusive vai ter uma diferençazinha. No AFD, ele sempre vai ler a cadeia inteira. Porque tem transição para todo símbolo em todo estado. Então ele vai ler a cadeia inteira. Aí vai falhar no quê? Porque ele não chega no estado de aceitação. Isso é o AFD. Sempre lê a cadeia inteira. Mas ele vai falhar assim, ele vai rejeitar quando ele para no estado que não é de aceitação. Já o FN pode falhar nas duas coisas. Ele pode não ler a cadeia inteira e para no estado de aceitação. Rejeita. O estado de aceitação mas não leu a cadeia inteira. Ou ele pode falhar porque ele lê a cadeia inteira e não chegou no estado de aceitação. É diferente do outro, né, que eu falei. Ele leu inteira, mas não chegou no estado de aceitação. Ou pode falhar nas duas coisas. Ele não leu inteira e não chegou no estado de aceitação. Foi o exemplo que eu fiz aqui. Não leu a cadeia inteira e também não tem mais transição e também não chegou no estado de aceitação, não. Ele falhou nas duas coisas. O fato de não ter mais transição é só assim, para dizer, não dá para continuar essa computação. Falha mesmo é que ele não leu inteiro e não chegou no estado de aceitação. Certo? Decore que a computação de aceitação, a de rejeição é qualquer outra. Para aceitar, tem que ler a cadeia inteira e terminar no estado de aceitação. Tá? Aí eu queria destacar aqui, eu já venho falando isso, mas vou colocar uma figura para destacar. A diferença entre ser determinístico e ser não determinístico. Ou a diferença na característica chamada determinismo e não determinismo. No determinismo, o próximo estado é bem definido a partir do anterior. É único, é bem definido, é bem determinado. Então, toda computação que você faz, ela vai assim, ó, de uma configuração para outra, para outra, para outra, de uma para uma. Sempre. No final, você sabe exatamente a resposta, ou é aceito ou é rejeita. Leu a cadeia toda, parou no estado de aceitação, aceita. Parou no estado de rejeição, rejeita. Na verdade, sempre vai ler a cadeia toda. Agora, no não determinístico, você tem escolhas. Aí você vai ter que ver se eu escolher isso. Aí vem para essa configuração. Poderia também ter escolhido outra transição, que levaria para outra configuração. Certo? Como aqui, ó, no meu exemplo. Eu comecei, deixa eu mostrar o autômato, no Q1, lendo B, aí eu escolhi ir para o Q1. Mas Q1 lendo B, eu poderia escolher vir para o Q0. Aí ficaria diferente o caminho. Q1 lendo B, ele foi para o Q0. Leu B, removeu. Agora os próximos símbolos são AB. Aí no Q0, não tem transição para o símbolo A, ia dar na mesma, ia rejeitar do mesmo jeito. Certo? Então, só para mostrar que você tem escolhas. De uma configuração você pode ir para essa ou para essa outra. Da outra pode ir para outras múltiplas também, e da outra para outras múltiplas. Então você gera uma árvore de possibilidades, semelhante a árvores que vocês viram em estrutura de dados, assim, a ideia tem algo semelhante, e talvez tenham visto também em Discreta 2.
Então, o não determinismo gera vários possíveis caminhos. Alguns podem rejeitar, outros aceitar. E agora? Para uma certa cadeia, para uma cadeia, certo? Isso tudo. Dou uma cadeia de entrada, aí vai ter várias escolhas, vários caminhos possíveis. Tem um que vai rejeitar, tem um que vai aceitar. Aí eu digo que a cadeia é aceita nos AFNs. Certo? O AFN é que é difícil dizer, o determinístico é fácil. Aceita, rejeita. A resposta é única. Mas no não determinismo, para aceitar, basta ter um caminho que aceite. Você encontra um que aceite, você pode dizer essa cadeia é aceita. Agora, se todos os caminhos rejeitarem, aí você diz que rejeita. Então, veja, o AFN, para ser aceita, basta ter uma computação de aceitação, uma sequenciazinha que aceita. Mas para rejeitar, tem que todas as computações daquela mesma cadeia, todas as possibilidades tem que dar rejeita, rejeita, rejeita. Não importa o caminho que eu siga, vai sempre dar rejeita. Aí eu digo, a cadeia foi rejeitada. Certo? Aí vai ter essa diferença. Eu olhar só para uma computação como essa aqui. Essa computação aqui rejeitou. Não quer dizer de imediato que a cadeia é rejeitada pelo autômato, não. Você fez um caminho, fez uma computação. Tem que testar todas as possibilidades. Então, vou começar a parte 3, definição formal de autômatos finitos não determinísticos. Dei uma explicação aqui usando diagramas e tudo mais. Agora deixa eu definir formalmente, matematicamente, o que é um autômato finito determinístico. É parecido com a FD. Se você viu a aula passada e lembra, pelo menos por alto, assim, é tudo bem parecido. Nesse slide aqui é tudo igual, na verdade. Ele tem, tal como a FD, um conjunto de estados, que eu estou chamando de Q, um conjunto de símbolos, que é o alfabeto de entrada, sigma, delta, que é uma função de transição, eu vou dar mais detalhes, um estado inicial, que eu estou chamando de Q início, e um conjunto de estados de aceitação. É conjunto, certo? Que é o que aceita. Essas 5 coisas são colocadas como uma quíntupla, entre parênteses assim, exatamente nessa ordem. Aí eu digo que um AFN é isso. Qualquer coisa que pode ser representado com uma quíntupla assim. A função de transição tem seu detalhamento aqui matemático, né? Qual é o domínio dela? Ela recebe um estado e um símbolo, ou ao invés de um símbolo da entrada, pode receber também epsilon. Então, isso aqui é expresso matematicamente assim. Esse é o conjunto de domínio dela. E qual é o resultado dela? É um conjunto de estados. Um conjunto dos estados possíveis. Certo? Então, nesse exemplo aqui, o conjunto de estados possíveis é P0, P1, P2. Isso dá um conjunto. Isso para o mesmo estado e o mesmo símbolo, tá? Na notação matemática, eu coloco assim, a função de transição delta para o estado Q, lendo o símbolo A, vai para onde? Como é não determinístico, ela diz possibilidades. Ó. Pode ir para o P0, para o P1 ou para o P2. É um conjunto. Então, o contradomínio pode ser expresso assim. Isso quer dizer que o resultado dessa função pode ser qualquer conjunto de estados do conjunto Q. Tá bom? Então, isso dá a definição formal. Eu vou fazer um exemplo agora. Aí vai ficar mais claro, certo? Por exemplo, vou fazer junto com vocês aqui. A definição formal é essa quíntupla aqui entre parênteses. Tem 5 coisas aqui entre parênteses. Tem um conjunto, outro conjunto, 2. Função delta, 3. Aqui vai ser um estado, 4, e aqui outro conjunto, 5. Esse primeiro conjunto é o conjunto de quê? É o conjunto de estados. Nesse exemplo aí do lado, os estados são Q1, Q2, Q3. É o conjunto com todos os estados, certo? Então, o primeiro componente do AFN vai ser esse conjunto aqui, Q1, Q2, Q3. O segundo é o alfabeto. O alfabeto de entrada, nesse autômato aí, só estou vendo transição para o símbolo A. Então, isso tem que ser informado antes, certo? Qual é o alfabeto de entrada? Pode ser só o A.
Ou talvez seja o alfabeto de entrada A, B, mas no meu AFN não tem transição para o símbolo B. Pode acontecer também. Mas nesse exemplo aí, ele é só o símbolo A mesmo. Função de transição delta, eu vou dar como uma tabela aqui embaixo e explico já já. O quarto componente aqui é o estado inicial. Nesse autômato, onde está o triângulozinho, é o Q1. Então, eu coloco aqui Q1. Sem chaves, porque é um estado. Coloco ele direto aí. Mas estado de aceitação, eu posso ter múltiplos. Aí é um conjunto. E eu coloco entre colchetes. E digo quais são os estados de aceitação. Nesse caso é um só, mas poderia ser um conjunto múltiplos. E é Q1, coincidentemente, é o mesmo inicial. E a função de transição é parecido com o que eu expliquei no AFD. A linha diz a origem da transição e a coluna diz qual é a condição, que pode ser o símbolo ou se é uma transição epsilon sem ler símbolo. Então, Q1, lendo o símbolo A, quais são as possibilidades? Eu coloco um conjunto de possibilidades. Tá? Quais são as possibilidades de transição? Q1 lendo A pode ir para Q2, né? Vê a seta aqui embaixo. Ou pode ir para o Q3. Pode ir para o Q3. Q1 lendo o símbolo epsilon, não tem transição. Aí deixa o conjunto vazio aí. Q2 lendo o símbolo A, não tem. Deixa esse conjunto vazio. O conteúdo aqui fica sem nada mesmo. Q2 lendo epsilon, quer dizer, na verdade, Q2 sem ler símbolo, essa transição vazia aqui para Q2. Ele tem essa transição, se tem, quais são as possibilidades? Ele tem e leva para o Q3. Agora, tendo como origem o Q3. Q3, lendo o símbolo A, ele vai para onde? Ele pode ir para o Q1, somente para o Q1. Q3, lendo o símbolo epsilon, não tem nenhuma transição. Sem ler símbolo. Né? Lendo o símbolo epsilon, é sem ler símbolo. Melhor dizendo. E aí está completa a minha definição formal deste autômato finito não determinístico. Isso prova o seguinte, que ele é um conceito matemático. Essa ideia dá para representar em termos matemáticos, olha aí. Esse diagrama é a sua representação matemática. A gente vai trabalhar com os diagramas mesmo, certo? Com as máquinas de estados. Mas só para vocês saberem que é um conceito matemático, e algumas explicações eu dou a partir da definição formal dele. A explicação de como converter de um para o outro, etc. Isso aqui só para reforçar, mas eu já falei. Nos AFNs, para uma cadeia você pode ter várias computações, com saídas distintas. Uma computação que aceita, uma que rejeita. E a cadeia é considerada aceita se existir uma computação que aceita. Basta existir uma. Tem 2.000 que rejeitam, uma que aceita. Eu digo que o AFN aceitou essa cadeia. Agora, o AFN rejeitou a cadeia se não existir nenhuma que aceita, ou seja, se todas as computações rejeitarem. Tá bom? Isso basicamente encerra. Só fazer uma pergunta final para preparar para a próxima aula. Vocês viram que a AFN permite mais coisa. Eu posso criar a transição sem ler símbolo, né? Até facilita. Nos exemplos que eu dei, eu expliquei. Né? Aqui fica mais fácil. Eu não preciso não preciso pensar todas as transições em cada estado. Mas será que isso faz ele decidir mais linguagens? Será que tem linguagem ou problema que o AFN resolve e o AFD não? Comparando com o AFD, será que a AFN decide mais linguagens ou resolve mais problemas? Isso aqui a gente vai ver na próxima aula, certo? Fica aí só para vocês pensarem.